Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos integrar o nosso dispositivo IoT que nós fizemos usando o firmware Tasmota com o controlador ESP8266 no nosso último vídeo. E para quem não viu, eu vou deixar o card aqui. Nós vamos fazer a integração desse sistema no Home Assistant. Então, para fazer isso, nós vamos configurar agora o protocolo MQTT no Tasmota e fazer mais algumas configurações. Então, sem enrolação, vamos para a tela e vamos começar a configurar. Então, eu tenho aqui já na minha tela os dois dispositivos que nós fizemos no último vídeo e eu vou acessar ele via o meu web browser, usando o IP que eles ganharam na hora que foram configurados na minha rede interna. Então, eu vou acessar um deles, eu vou fazer a configuração e vou replicar para o outro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou acessar usando o browser. No meu primeiro controlador, ele está no endereço 192.168.1.30. Para quem quiser descobrir o IP, dá uma olhadinha no último vídeo que eu mostro como faz. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer então aqui é configurar as IOs. Eu resetei o meu controlador para a gente começar do zero, mas é bem rapidinho de fazer e aí a gente reforça o ensinamento. Então, eu vou usar uns templates para fazer essa configuração. Então vamos lá, configurar, template, e aqui eu vou selecionar o modelo genérico. Tá? Tem um monte de opção aqui que a gente vai explorar mais algumas nos próximos vídeos, mas eu vou escolher a opção genérica, tá? No nosso protoboard, do jeito que a gente montou, nós colocamos o LED na GPIO 0. Então vou colocar aqui ele como se fosse uma saída. Eu vou colocar relay underline 1, tá? Tem um underline 1, a gente descobriu isso no último vídeo, porque que ele tem que ser dessa forma. E o meu botão, ele está conectado na GPIO 2, então vou selecionar aqui botão. Eu posso dar um nome para o meu template, eu vou colocar aqui bancada de teste, tá bom? Vou salvar agora. Ele vai reiniciar. Vamos ver se ele já reiniciou aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora é ativar esse template. Então vou em configuração, Other. E aqui nessa primeira parte onde tem template, eu vou clicar em ativar. E já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para fazer mais outras duas configurações. Eu vou dar um nome para esse dispositivo. Então eu vou dar um nome para identificar ele entre todos os outros meus dispositivos que eu vou ter na minha rede, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo ESP8266-1, porque eu tenho dois dispositivos, então eu vou dar o nome de 1 e 2, tá? E aqui eu posso dar um nome amigável para esse controlador. É um nome que vai aparecer lá nos dispositivos do Home Assistant. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, só para a gente ter um nome, Automateiro 01, para esse meu dispositivo aqui, tá bom? Eu vou salvar ele agora. E vou voltar aqui para o menu, depois de um tempinho que ele demora para reiniciar. Agora eu já posso até tentar fazer um teste aqui. Vamos ver se está funcionando. Eu vou apertar o toggle. Ah lá, eu já tenho o meu LED aqui funcionando com ele. Com o toggle, certo? E eu vou apertar o botão também para ver se está funcionando. Ah lá, que bacana. O botão está alterando o status do LED. Mas como a gente falou no último vídeo, a gente quer usar eles de forma independente, tanto o botão como o LED. Então a gente vai desassociar essas duas coisas e para isso a gente vai precisar colocar um comandinho no console. Então a gente vai colocar no console, na parte de baixo aqui eu vou entrar com um comando que é o set option 73 espaço 1. Então eu vou ligar essa minha opção de desvincular o meu relé do meu botão. Eu vou apertar o botão aqui para vocês verem e testar para ver se está funcionando.
E vocês percebem que quando eu cliquei, apareceu uma linha a mais do console falando que eu tive uma ação do botão 1, que foi uma ação single, ou seja, apertei uma vez só. Por que aparece isso? Porque o Tasmota você pode configurar para ter múltiplos toques, né? Um toque, 2 toques, 3 toques, mas a gente vai deixar assim por enquanto. O meu Tasmota está quase configurado totalmente. O que a gente vai fazer agora é voltar para a configuração e fazer o apontamento do meu servidor MQTT para ele conseguir comunicar com o meu Home Assistant. Então eu vou lá na configuração MQTT. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre MQTT, também vou deixar um card aqui com um vídeo que eu explico o básico de como ele funciona. Então aqui em Host, eu vou colocar o IP do meu servidor MQTT. Ele vai ser, no meu caso, né, 192.168.1.24. E eu tenho aqui, então, outras configurações. A porta a gente não costuma mudar. Esse cliente é um identificador único do meu dispositivo Tasmota. Então ele vai ter esse nome, DVES, e esse porcentagem 06x indica que ele vai ter os 6 últimos dígitos do MAC address. Isso faz que seja um dispositivo único na minha rede. Eu não vou mexer aqui, vou manter dessa forma. O usuário eu preciso mexer, porque vai ser o usuário que a gente configurou no meu Home Assistant, que tem permissão para escrever no nosso servidor de MQTT. Então vai ser MQTT User, tem um vídeo que eu ensino também como faz isso. MQTT User também vai ser a minha senha, tá bom? Essa parte do tópico a gente pode customizar para ter, quando a gente for explorar melhor o MQTT, a gente saber de onde está vindo esse dispositivo, tá? Então a gente pode fazer uma alteração para deixar um tópico mais amigável. Eu vou deixar aqui com o mesmo nome que a gente colocou lá no dispositivo. Eu vou colocar Automateiros 1, tá? E aqui no full tópico, recomendo que não mexam, porque esse tópico ele é identificado pelo Home Assistant para fazer o controle. Se a gente alterar esse tópico, a gente não vai conseguir fazer o controle do dispositivo, tá bom? Então eu vou dar um salvar aqui. Ele vai reiniciar, né, o dispositivo. Também vou dar uma olhada no console, só para ver se a gente não tem nenhum erro. E eu tô vendo aqui que não tem. Veja que ele já publicou no MQTT, no tópico Tele. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tele Automateiros 1, que foi aquele nome que eu dei, né? State. Então ele já passou para o meu MQTT o status atual aqui do meu dispositivo. Então quer dizer que ele está bem configurado, certo? Então o que eu vou fazer agora, bem rapidinho, eu vou fazer as mesmas configurações no meu outro dispositivo que eu tenho aqui, no meu segundo controlador ESP8266, e a gente já volta. Bom, agora com os dois controladores configurados, eu vou entrar no Home Assistant para fazer a integração. Então eu vou abrir mais uma aba, vou digitar o IP do meu servidor do Home Assistant. Eu também tenho um vídeo aqui ensinando como configurar. Eu vou colocar aqui 192.168.1.24.8123, que é o meu servidor. Aí eu vou colocar, ele vai pedir o usuário e a senha, eu vou colocar aqui a minha. Eu já estou dentro do meu servidor do Home Assistant. Agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar esses dispositivos novos no meu Home Assistant, porque vocês viram que ele já mandou alguns tópicos do MQTT, então provavelmente o meu Home Assistant já entendeu isso e já descobriu esses dispositivos na rede. Vamos ver se funcionou. Eu vou entrar aqui em configurações, dispositivos e serviços. E aqui, notem que nessa parte de descoberto, já apareceu aqui para mim Tasmota, tá? Então,
Vamos ver se a gente consegue identificar os nossos dispositivos. Eu vou clicar aqui em adicionar. Deseja configurar o Tasmota? Enviar. E ele achou aqui. Lógico, eu tinha algum dispositivo a mais aqui na minha rede, mas ele achou lá ó, o ESP82661 e o 82662. Ele está pedindo para me colocar uma área para eles, né? Para dividir em cômodos, enfim. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar tudo na cozinha, porque é só um teste, tá bom? Então vou clicar em terminar. Olha que bacana, ele sumiu aqui da minha parte de descoberta e já apareceu aqui como configurado. Então a gente vai clicar aqui nos 3 dispositivos para ver o que ele achou. Vamos lá, dispositivo 82661, fabricante né, a Tasmota, nosso firmware. Modelo a bancada de teste que eu coloquei no template. Esse aqui sem querer eu coloquei outro nome, mas é equivalente, tá? Então eu tenho aqui eles, eu vou entrar então no primeiro aqui. Vamos lá. Aqui, ó, veja que aparece várias informações, né? Firmware, meu MAC address, o diagnóstico, até falando aqui quanto tempo que ele está ligado, em que rede Wi-Fi que ele está conectado. É bem interessante aqui o que a gente tem. Então eu vou voltar ao nossa bancadinha no teste na tela para a gente fazer um teste aqui. Então vamos lá, ó. Eu vou apertar esse botãozinho de controle, tá vendo? Automateiro 01, que foi aquele nome amigável que a gente deu. Eu vou clicar aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, acendeu o nosso LED. E aqui do lado aparece, ó, os eventos. Então consigo ligar e desligar. Vamos ver no nosso ESP2 aqui, né? Se funciona também. Entrei nele, é a mesma coisa, Automateiro 2, ó, ele mudou o número, né? Vou apertar aqui, ó. Ah lá, que legal. Acendeu o LED. Tá vendo como foi fácil fazer a integração? Aí você vai me perguntar assim, nossa, mas não tá aparecendo o botão, né? Porque o botão, a gente configurou ele como um trigger. Ele vai ser usado para a gente trigar automações no nosso Home Assistant. Então ele aparece de um jeito um pouquinho diferente aqui na tela e a gente vai fazer um teste agora de automação no Home Assistant. Então vamos lá. Voltei aqui então para a gente ver o nosso dispositivo e eu vou aqui em automação. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá vendo? É aqui que a gente vai fazer vai ter o nosso primeiro contato com automação no Home Assistant. Vou clicar nele, vou adicionar uma nova. Eu vou tirar aqui da frente por enquanto para a gente ver só a tela. Vou dar um zoom. Eu vou usar, nesse caso, para fazer uma automação, um dispositivo como gatilho. Ou seja, uma entrada física de um dispositivo vai disparar uma automação. Vai ficar bem simples aqui quando a gente fazer o exemplo. Então, vou usar essa opção. E aqui, ó, eu tenho o meu dispositivo que eu quero entender, né? Entender essa ação dele. Esse é o 8266-2. O gatilho, veja que agora sim apareceu o nosso botão aqui disponível para gente. Eu vou usar um short press, ou seja, um toque no meu botão vai disparar uma ação. Então, ó, quando eu tiver um toque no botão, então faça. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui para fazer. Vamos adicionar uma ação. Eu vou usar um dispositivo. Eu vou selecionar o mesmo 8266-2 e vou falar para ele alternar o estado. Então vamos lá, resumindo de novo aqui. Quando o meu botão for pressionado, sem nenhuma condição especial, opcional, ele vai fazer o que? Alternar o status da minha saída aqui do meu dispositivo. Eu vou salvar. Ele vai pedir um nome, eu vou colocar aqui nova automação mesmo, tá? E vou salvar.
Beleza? Vou voltar para cá. Então já tem uma automação configurada. Vou voltar para a tela então aqui, o nosso dispositivo, e eu vou apertar o botão. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu estou aqui no meu botão, vou apertar. Ele apagou aqui. Veja que ele até disparou no minha lista de eventos a automação, ó, nova automação, né? A gente não deu um nome muito bom, mas ele disparou aqui. Eu vou apertar o meu botão de novo, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele ligou o LED e já me deu um evento. Então a gente fez o quê? A gente fez uma automação muito simples, só que ao invés de estar embarcada dentro do controlador, ela está embarcada no Home Assistant. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, veja que a gente consegue integrar os dispositivos diferentes. Então, imagine que na sua casa você tem um interruptor na cozinha e você vai ligar e desligar a lâmpada da sala. Vamos simular isso. Então, vamos supor que esse aqui, o 2, está na cozinha e esse primeiro aqui está na sala. Eu vou editar minha automação aqui para que, ao invés de alterar o status do meu ESP2, eu vou alterar o status do meu ESP1. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos revisar. Quando eu apertar o botão desse dispositivo, eu vou alterar o status do meu LED desse outro dispositivo. Eu vou salvar. Vou voltar aqui. Vamos fazer um teste então. Eu vou apertar o botão aqui, o azul. Ó. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha lá que bacana. Mudou o status do LED desse dispositivo. Bom, pessoal, vocês viram como é simples integrar um dispositivo Tasmota no Home Assistant? A gente fez uma automação bem tranquila aqui, mas já é um exemplo bem bacana do que você pode usar na sua casa. Então a gente fez o dispositivo e você já pode controlar várias coisas aí, por exemplo, uma bomba de piscina que você tem que ligar e desligar, iluminação. E o Home Assistant tem outras maneiras de você trigar essas ações além de botões físicos. Pode ser por horário, por exemplo. Imagine que você está na sua casa e você quer, a partir de um horário, desligar todas as luzes. Mas veja que legal que é. A gente fez um dispositivo bem rapidinho e já está controlando e já está fazendo automação. Então, o objetivo do vídeo de hoje, eu acho que também foi cumprido. A gente vai explorar mais as opções de automação do Home Assistant e entrar mais em detalhe também como esse protocolo, né? Como que está enviando os dados do nosso controlador para o Home Assistant, para o servidor, através do MQTT. Mas por hoje eu acho que já está legal. Muito obrigado e até a próxima.